Mas como é isso? Porque aqui você tem duas pessoas. Tem um porteiro que abre a porta e tem o pastor. Só que quando a gente olha, nós temos em primeiro lugar o porteiro. O porteiro é alguém que ficava na porta, abrindo a porta tanto para o pastor como para as ovelhas. Mas note que ali o porteiro não tinha intimidade com as ovelhas. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha confiança, ele não tinha segurança, ele não tinha vida e ele não tinha relacionamento. Pronto, Aí observem bem que você tem em primeiro lugar o porteiro. Aí vem a figura, quem seria o porteiro? Alguns dizem que aqui era o Espírito Santo que estava em Jesus. Porque, na verdade, Jesus aqui, ele figura como bom pastor. Mas alguns falam que os que vieram antes, como João Batista, como Moisés, como outros, também eram pastores que figuravam como porteiro. Entendeu? Alguns falam isso, preparando o caminho para a entrada de Jesus. João Batista fez a pavimentar. Pronto, ele mesmo disse em Mateus 3, 10, 11. Aquele que vem após, mas ele disse, eu só vim preparar eu sou apenas a voz que clama. Pronto. Agora, então você pode observar que você tem aqui o porteiro e você tem o pastor. Mas Jesus aqui figura como poimeia, ou então como roer. Que aqui ele é o pastor, não apenas que abre a porta, porque só abrir a porta não resolve o problema. Jesus é o pastor que guia, Jesus é o pastor que cuida, Jesus é o pastor que protege, Jesus é o pastor que alimenta, Jesus é o pastor que sustenta, Jesus é o pastor que se relaciona, Jesus é o pastor que dá a vida, Jesus é o pastor que ampara, Jesus é o pastor que defende, Jesus é o pastor que guia, Jesus é o pastor que leva, Jesus é o pastor que traz, Jesus é o pastor que dá, Jesus é o pastor que leva em segurança. E o porteiro só abre a porta. Ele não se preocupa. Então isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quando você olha para essa palavra aí, poimê, é aquele que alimenta, é aquele que cuida, é aquele que ampara. E aqui, o pastor é a mesma figura de Efésios 4:11, 12, que são os líderes espirituais, é a mesma figura de 1 Pedro 5, verso 4, ok? Então você tem aí essa definição entre pastor e o que mais? E o porteiro. Agora preste bem atenção, quem guardava a porta, quem era que guardava a porta? Era o porteiro, ok? Agora, nós podemos observar aqui, que o próprio porteiro, ele abria a porta para quem? Para o pastor. Mas nós sabemos que aqui só tem um único pastor. A figura central aqui quem é? É Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Jesus não tem vice-presidente. Vou lá dizer para você. Hein? Olha, bota aí, Caio. Jesus não tem vice-presidente. Ele, vice-pastor, tem? Jesus tem vice-pastor? Jesus tem vice-arcanjo? Jesus, ele é o único pastor, porque só ele dá a vida. Rapaz, mas é linda a Bíblia, né? Ele é o supremo pastor. Vamos ver isso aí em 1 Pedro? Vamos lá, 5, 4, 5, rapidinho, vamos lá. Eita, glória a Deus, rapaz. É coisa boa. Vê aí. 1 Pedro 5, 4 e 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando aparecer quem? O sumo pastor. Pronto. Ou seja, ele é o único pastor. Ele tem vice-pastor? Ele tem vice-presidente? Pronto. Aqui na terra que a gente fica, esse aqui é o meu vice-presidente. Esse aqui é o có, esse ali é o socó. Aí pronto, mas Jesus não tem nem có, nem socó e nem vice. Ele é o supremo, ele é o único. Eita, glória a Deus. Então veja bem, por que Jesus é o pastor? Porque o porteiro não guia, porteiro não orienta, porteiro não alimenta, porteiro não se relaciona, porteiro não protege, porteiro só... Pronto. Eita, rapaz.
hora de abrir, quem diz é o pastor. Cadê? Aqui. Vamos dizer comigo. Ti-ro-ros. Vamos lá. Ti-ro-ros. Aqui no grego é aquele que está dizendo aí. O porteiro. Ele é o guardião do curral. Ele só faz vigiar a entrada. Pronto. Ele só faz vigiar a entrada. Agora, veja bem, tem uma coisa interessante. Esse porteiro, lá, é claro que nós estamos falando que Jesus é único, mas aqui é uma figura de linguagem. Mas naquela época, tinha um porteiro, não é isso? O ti-ro-ros, aqui ó, ti-ro-ros. Esse aqui era o porteiro. Mas tem uma coisa interessante. O porteiro ficava onde? Na porta da entrada do curral. A missão dele era só deixar o pastor legalizado entrar. Rapaz, aqui é pesado. Ele controlava também quem entrava. Sabe quem são os porteiros hoje? Sou eu, é você, é esse aqui. Porque a missão do porteiro hoje é estar na porta para não deixar a teologia da prosperidade entrar. Agora eu vou começar. É para não deixar reteté entrar. É porque tem irmão que fica, depois agora eu não sei o que vai ser da igreja, porque cada pastor é proibido. Não, nós proibimos o que a Bíblia condena. E tu não pode deixar entrar qualquer alimento no rebanho, porque vai matar quem? As ovelhas. O negócio aqui é tão sério que naquele curral antigamente tinha duas coisas. O curral ficava perto da casa e tinha um pastor que guardava as ovelhas, mas também tinha um momento que o pastor ia descansar e quem era que ficava lá? O porteiro. E o porteiro não poderia deixar nada de estranho entrar no meio do curral, que era onde estavam as ovelhas. Quem tem que ficar na porta é quem sabe que é aquilo que pode ser prejudicial e pode matar o rebanho e vai comprometer o rebanho. Por isso que a Bíblia coloca porteiros. E quem são os porteiros? A Bíblia diz, os dons de Deus, Efésios 4, 11 e 12. Os mestres. Os porteiros são quem? Os mestres. Ficam na porta, porque é o seguinte, vocês se lembram do episódio de Eliseu? Ele mandou um rapaz da ovelha, mandou fazer uma sopa. E o que foi que ele fez? Ele pegou e disse, o Eliseu mandou fazer uma sopa, eu tenho é que dar comida. Não é assim? Eu tenho que dar comida. O que foi que ele fez? Achou uma erva lá. Aí, pronto, aí ele botou o quê? Aí um disse assim, não, isso aqui que ele botou para nós comer é o quê? Olha para cá, bota para cá, Caio, bota para cá. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que quer alegria no rebanho, não é assim? Tem gente que quer ver o rebanho gordo, é assim ou não é? Tem gente que quer ver o rebanho lotado, mas tem pessoas que não querem saber o que está engordando o rebanho. Tem pessoas que não querem saber o que está aumentando o rebanho. Agora, o pastor e o porteiro, eles querem saber o que está entrando no rebanho. Por que o rebanho está engordando? E eu fico pensando, irmão, até mesmo, eu vou dizer aqui para os senhores, na vida natural, na vida secular, na vida humana, vocês podem observar que a pessoa vai criar um gado, ele tem que saber o plantio o tipo de capim, tem que saber o tipo de sal, tem que saber a vacina, tem que saber. Aí, na hora que é para a igreja, é só a gente dizer, eu quero é poder, eu quero é unção, eu quero é glória. Sim, de que adianta a ovelha está gordinha, mas está toda envenenada, inchada. É por isso que o negócio aqui é sério. Tem que ter porteiro e tem que ter pastor. Jesus é o supremo pastor, mas ele coloca na entrada quem? Porteiros. Tu sabe para que é o porteiro? Vamos lá, rapidinho. Efésios 4:13. Eu vou te dizer. Começa do 12, para eles entenderem que sou eu. Efésios 4:13. Vai, começa do 12. Querendo o Não, começa do 11. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então olha para cá, Jesus está só interessado em igreja? Não. Ele está interessado num rebanho como? Santo. E o quê? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado.
Vocês pensam que Jesus está interessado em glamour, em um pastozão aí tremendo, rebanhozão? Não, prestem bem atenção. Primeiramente, quando a Bíblia fala dele como um pastor, vocês pensam... Eita, meu Deus, agora eu digo que nem uns pregadores. Um mistério. É forte. Que aqui Deus me falou um negócio agora e aqui para mim. Olha para cá. Pastor de qual... Porque tem pastor que não vale... Tu está filmando? Tem pastor que não vale nada. Ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não prega, ele não tem comunhão, ele não se preocupa com o que ele vai dar para o... Ele vai lá na internet, como é daquele negócio que eles usam hoje para fazer? Ele vai no chat, faz uma mensagenzinha, e aí ele quer, eu estou sentindo é Deus, olha para cá. Sabe o que eu vi de um teólogo dizendo, quando Jesus disse eu sou bom? Ele estava citando o Salmo 20, porque bom pastor não bota a ovelha na lama, bom pastor não dá fast food para ovelha, bom pastor não dá comida de lata para ovelha, bom pastor não coloca frango velho podre para a igreja, bom pastor leva a ovelha às águas tranquilas. Oh meu Deus. As águas tranquilas, professor César, é um hebraico profundo da pureza das escrituras. As águas tranquilas é o grego profundo. Isso aqui quer dizer isso. Isso aqui é desse jeito. As águas tranquilas, pastor Adalberto, não é você empurrar uma coisinha que pesquisou na internet. As águas tranquilas é você sentar, é ler o texto, é analisar, ver o aspecto cultural, ver o aspecto semântico, morfológico. Meu Deus, o que é isso? O que isso aqui quer dizer? Por que Paulo falou isso? Por que esse texto está assim? É levando as ovelhas aonde? É as águas tranquilas. Assim como o matemático leva a criança para a pureza da matemática, o pastor, ele leva as ovelhas para as águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele guia ela. É isso que é um pastor bom, meus irmãos. Ei, pastor que é o seguinte, ele passa o dia todinho na rua, vai para a terra dele, para a fazenda, para casa. Aí quando chega 6 horinhas, aí ele diz, aí tem um culto, eu vou ver que... Espírito Santo, me dá uma palavra aqui. Ei, mas ama o rebanho, não ama? É pesado, o negócio aqui é pesado. Ei, bota para cá, bota para cá. Bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Não assuma não. Larga esse negócio de pastor de mão, não assuma isso aqui não. Porque isso aqui é muito sério. Tu vai pagar um alto preço, tu vai pagar um preço tão grande de assumir essa função aqui e estar fazendo ela de qualquer jeito, porque você está matando quem? As ovelhas. Porque o Senhor está dizendo, tem que ter na portinha dela, tem que ter o quê? Um porteiro. E o porteiro, o pastor leu aqui. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Olha o verso 13. Vai. Até que todos cheguemos do João. Não, é lá mesmo, Efésios. Efésios 13. 14. Até 14. Para que não sejamos mais. Para que vocês não sejam. Meninos inconstantes. Para que vocês não sejam mais. Acabou. Aqui não tem negócio de opção. Nós vamos ver. Para que vocês não sejam mais. Meninos inconstantes. Meninos velho, levado por qualquer coisinha véia. Vai. Levado por todo vento de doutrina. Todo ventinho leva. Vai. Pelo engano dos homens, que com astúcias falam fraudulosamente. Eu pergunto aqui aos senhores. Ovelha que conhece o seu pastor, vento de doutrina leva ela. Movimento de G12 leva ela. Qualquer historinha leva ela. Não, porque ela já conhece o seu. Mas também a ovelha sabe que o pastor tem com ela o quê? Ele conhece cada uma pelo seu nome. A ovelha tem o que no pastor dela? Pronto. A igreja tem o que nela? Ela diz, eu sei o que esse meu pastor me dá, rapaz. É assim ou não é? Aqui ele bota para me comer, é a melhor iguaria espiritual. Então, aí a ovelha sabe que o pastor dá o que por ela? A vida. Aí a ovelha sabe que o pastor tem com ela o quê? Relacionamento. Eita, rapaz. Meu Deus. Que aí está dizendo para que não seja... Um menino inconstante, levado por mas todo vento. Mas aí diz assim, as ovelhas conhecem a minha? A minha voz. Uma ovelha que conhece o pastor, qualquer pastor leva ela? Leva nada. Eu vi um rapaz dizendo que estava lá em Israel, aí quando os pastores vieram botar
as ovelhas vieram, todo mundo, todos os pastores vieram. E aí todas se misturaram, e todas se parecem. Aí ele disse, meu Deus, como é que eles vão separar as ovelhas? Aí eles sentaram, lancharam, conversaram. Aí quando foi sair, um ficou assim à distância e disse, aaah! Aí elas saíram tudinho no meio das outras e seguiram ele. Só as dele. Pela voz. Escute bem, pela voz. Dentro do judaísmo, a voz é a identificação da pessoa. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Meu Deus do céu, não é isso? Meu Deus do céu. Aí preste bem atenção. Nós estamos falando do pastor e de quem mais? Meu Deus, eu segurei aqui. Né? O porteiro é o guardião. O porteiro é o policial. O porteiro é quem vigia a porta. Agora deixa eu dizer uma coisa. O porteiro é o dono da porta? Não. O porteiro é o dono do rebanho? Não. O que o porteiro faz? Só abre e fecha. Só abre. Ei, você está filmando, Caio? Ei, tu não é dono do rebanho, te aquieta. Tu só é o porteiro. É só para tu abrir a porta. Quem é o dono do rebanho? É o pastor. Então o porteiro só abre para quem entrar? Para o pastor entrar. Quem é que abre a porta? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas sabe que quem é o pastor é Jesus? É Jesus Cristo. O pastor, na igreja, o pastor. Tu está filmando, Caio? Na igreja o pastor só é porteiro. Meu Deus do céu. E pastor, esses títulos em presidente. O que mais? Reverendo. Bispo. Reverendo. Te aquieta. Tu só é um porteiro. Tu só é um porteiro. E o porteiro ainda pode morrer pisado. Porque Moisés era um porteiro e por causa do povo ele não entrou na terra prometida. O Samuel era um porteiro e o povo rejeitou ele. E Paulo era um porteiro, está lá em 2 Coríntios 12, ele disse assim, e eu vou amar vocês, ainda que vocês me amem, porque o teu trabalho não é fazer com que o rebanho todinho goste de ti. Teu trabalho é só abrir a porta para a ovelha, porque o rebanho já tem um dono. Quem é o dono? É Jesus Cristo. O trabalho do porteiro é só guardar a palavra. O trabalho do porteiro é não deixar entrar no rebanho coisas que não prestam. Eita, rapaz, agora que eu estou começando, não tem cor demais. Sim. O trabalho do pastor, ele é muito parecido com o trabalho do semeador, porque ele tem que semear a boa semente e vigiar para que não venha o inimigo e semeie o joio como está na parábola. Para não estragar o rebanho. Porque a semente, pastor Adalberto, ela é inalterável. Mas no coração de quem cai, o diabo pode alterar. Meu Deus, meus irmãos, isso aqui é sério agora. Que nós eu não tinha pensado nisso aqui não. Que a gente lê isso aqui, mas tem um porteiro e tem quem mais? O pastor. E o porteiro é só para abrir. Quem é que anda no meio dos cartiçais? Quem é que anda no meio dos cartiçais? É o sumo pastor, que é Jesus. Pronto. O pastor não é nem para andar no meio dos. Pronto. É só para ficar onde? Mas para quê? Tu é só para abrir a porta, rapaz. Só vigia. Ei, aqui não. Teologia da prosperidade? Não. Negócio de reteté? Aqui não tem reteté. Ei, onde foi que tu aprendeu isso aí, ovelhinha? Não é assim? A ovelhinha está no meio das outras com saliência. Ei, ovelha, de onde é isso aí? O que é que tu foi pegar? Onde foi que tu foi buscar isso aqui? Não, ele tem que vigiar. Vê o 3, 10:3. 10:3. Uhum. A este o porteiro abre. Rapaz, a esse o porteiro abre. Quem foi que abriu a porta para Jesus entrar no cenário humano? João Batista. Quem entrou lá na Galileia, quem entrou em Jerusalém, abrindo a porta, o Espírito. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre. Então pronto. Quem foi lá no Velho Testamento que abriu a porta? Moisés. Quem mais? Os profetas. Todos abriram está vindo o Messias, está vindo o Rei, temos a esperança. Só era mas vem chegando quem? Lá vem
Ah, lá vem o Supremo. Pronto, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são bandidos. Mas tem alguém que está abrindo a porta. João Batista diz: eita, o que vem aí é mais poderoso do que eu. Pronto, ele vos batizará com o Espírito Santo. Lá vem Jesus abrindo o Espírito Santo abrindo a porta, e Jesus é o pastor. E hoje nós só figuramos como? Pronto, é só para nós fazer o quê? A gente, quando chega num restaurante chique, num restaurante de luxo, aqui mesmo em São Luís. Aí quando a gente vai, né? Aí você vai, mal vai descendo do carro, como é que ele faz? Boa noite. Pronto. Aí, sente-se. É para ele estar dizendo, olha, como é que está teu pé? Não, é só para ele fazer o quê? Pois o pastor, o trabalho dele é só fazer o quê? Quem é o dono do rebanho? Quem é que dá a vida pelo rebanho? Então vocês viram, mas vamos ver o 11. Olha como é o pastor do rebanho. Vai, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Aí pronto, alguma vez você diz, o porteiro é? Não. Aí você lê o 10 com o verso 3, não é isso? O verso 11. O verso 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou, acabou. Ego eimi. Ego eimi. Eu sou o bom pastor. Ego eimi. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pronto. Porque o porteiro não pode dar a vida pelas ovelhas. O trabalho do porteiro é só fazer o quê? É só abrir a porta. Meu Deus do céu, meu